Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Como é bom a gente estar juntos para mais esse momento que nós dedicamos a Deus. Nesses próximos minutos, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma é dedicada ao Senhor, ao Espírito Santo e à presença de Deus. E nesse vídeo, nesse momento devocional, nós vamos falar sobre algo que Jesus fez na quinta-feira antes de ser entregue e antes de ser crucificado. Algo que Jesus fez naquela quinta-feira santa, naquela semana da paixão, algo que Jesus entregou ali após ter partido a ceia. Ele pegou então o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei em memória de mim. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão celebrando e lembrando a morte do Senhor até que ele venha. Então Jesus termina ali aquele momento e ele vai para uma parte muito importante ali daquele dia, onde nós vamos mergulhar, onde Jesus quer falar muito ao nosso coração a respeito disso. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Só que ele continua dizendo algo muito forte, ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então muitas vezes a gente não experimenta o descanso, o alívio para a alma e tudo aquilo que Jesus prometeu quando a gente vai até ele, porque a gente não tem aprendido dele. Ele disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E muitas vezes a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, a gente está carregando um fardo, a gente está carregando um peso por conta de algumas coisas que a gente não aprendeu com Jesus. Então nesse vídeo nós vamos mergulhar ali quando Jesus lavou os pés dos discípulos e em alguns outros textos que vão elucidar aquilo que Jesus quer falar ao nosso coração. Então antes da gente ir para os textos, antes da gente mergulhar no que Deus quer falar ao nosso coração hoje, já curte esse vídeo e escreva aí nos comentários, eu quero aprender com Jesus. Eu quero aprender com Jesus. Amém? Então o texto que a gente vai ler está em João capítulo 13, os versículos 4 e 5 inicialmente, onde a palavra diz, então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Então o que Jesus estava fazendo aqui na prática? Na época, as pessoas tinham a prática de lavar os pés daqueles que chegavam na sua casa. Aqueles que entravam ali na sua casa, ele tinha os seus pés lavados. Só que acontece o seguinte, se eu era um senhor naquela época, não era eu que lavava os pés daqueles que chegavam na minha casa, mas era um servo. Era um escravo, era esse que ia lá e lavava os pés de quem chegou na minha casa. Então lavar os pés carregam muitos símbolos, carregam muitas coisas. Quando a gente traz somente para um contexto mais natural da época, representava sujeira, representava feridas, representava muitas coisas que aqueles pés armazenaram ali durante uma caminhada. Às vezes ele tropeçou, às vezes ele se sujou com alguma coisa, né? Às vezes era somente a poeira mesmo, mas representava muitas coisas ruins que aquela pessoa estava carregando. Muitas coisas ruins que estavam impregnadas ali nos pés daquela pessoa e que por onde ela fosse, ela levaria. Então o que a pessoa que estava recebendo a pessoa em casa fazia? Ele lavava os pés da pessoa. Só que ele colocava o menor, o servo, para ir lá e lavar os pés daquela pessoa. Então quando Jesus vem ao mundo, Marcos 10:45, diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui, antes de ser crucificado, após ter partido a ceia, ele vem e faz aqui o lavar dos pés dos discípulos. Ele estava ensinando na prática o que nós deveríamos viver como evangelho. Nós deveríamos praticar o serviço, nós deveríamos lavar os pés uns dos outros, nós deveríamos lavar os pés de quem precisa. E como eu disse, principalmente nós que somos cristãos e pregamos o evangelho, acreditamos na conversão das pessoas, os pés sujos também fala de uma caminhada fora da presença de Deus e que a gente deve ajudar essas pessoas a entrar no reino de Deus, lavando os pés dessas pessoas, servindo essas pessoas, amando essas pessoas, cuidando, discipulando, consolidando essas pessoas. A gente servir aqueles que estão próximos de nós,
Porque quando eles estão entrando em casa, estão entrando no reino de Deus, estão entrando para a família espiritual, nós precisamos servir. Nós precisamos então desapegar de nós mesmos. Por que muitas vezes a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, a gente está sempre com fardo? Porque a gente está sempre vivendo para nós mesmos, os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas buscas, o que eu quero, o que eu desejo, um carro melhor, uma casa melhor, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Eu quero ser perfeito, eu quero ser honrado, eu quero status, eu quero reconhecimento daquilo que eu estou fazendo. E quando a gente começa a viver para nós mesmos, focados em nós mesmos, isso traz peso, isso traz fardo, isso traz algo que vai se tornando um enfado, vai se tornando uma fadiga na nossa vida. É por isso que a palavra diz aqui, em Filipenses 2, a partir do versículo 4, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Filipenses 2, do 4 ao 6. Então nós precisamos aprender com Jesus. Então o que a palavra está dizendo aqui? Que não haja em vocês somente os desejos pelos próprios interesses, mas busquem também os interesses uns dos outros. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que a verdadeira religião diante de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e não se contaminar com o mundo. Ou seja, cuidar das pessoas, amar, servir, lavar os pés, ajudar. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, é isso que de fato nos torna parecidos com Cristo, é isso que de fato nos torna alguém que vai até Cristo e encontra descanso e alívio para a alma, porque nós estamos aprendendo com Ele que é manso e humilde de coração. Por isso que eu pedi para você declarar, eu quero aprender com Jesus. Então já escreva aí nos comentários, eu vou encontrar descanso para minha alma. Escreva isso, porque hoje você está aprendendo. Nós estamos aprendendo o que o Senhor tem nos chamado para viver. Eu já dei o meu testemunho aqui, de que quando eu não era convertido, eu sempre quis crescer na internet. E teve uma época que eu estava até crescendo, com piadas imorais e essas coisas todas. E depois eu comecei a postar vídeos na internet e nunca crescia. Mas um dia eu comecei a ajudar pessoas aqui na internet, a responder as dúvidas que as pessoas tinham. Eu comecei a ajudar pessoas a se aproximar de Deus. E sabe qual foi o resultado disso? Isso para mim não foi um peso, não foi um fardo. Hoje eu trabalho com isso, eu não preciso ficar aqui comercializando a palavra, vendendo nada da palavra, eu simplesmente prego, tenho curso, tem aula bíblica, tem ensino bíblico aqui, tem leitura bíblica, é tudo de graça, com material em PDF para baixar, porque eu amo isso aqui que eu estou fazendo. E isso não é um fardo, não é um peso para mim, porque eu estou buscando ajudar pessoas. E foi isso que transformou a minha vida. E hoje eu tenho aí mais de 3 milhões de seguidores nas redes, quando eu somo as redes. Não pelos números, mas pelo propósito, pelo chamado, por aquilo que está sendo feito. Porque um dia eu abri mão dos meus próprios interesses, assim como eu abro até hoje. Às vezes propostas que aparecem, às vezes plataformas, é lógico que eu não vou fazer plataforma, mas às vezes aparece algo oferecendo como ganhar dinheiro fácil, às vezes sistema binários e tantas essas coisas. E é claro que eu não vou divulgar isso. Para mim seria fantástico. Mas não vale a pena você fazer isso pelo seu próprio interesse. Você coloca o dinheiro no bolso ali, você compra um carro, você compra a casa e depois... Não, eu não quero, eu quero viver algo maior. Eu quero que a gente chegue em um nível maior de espiritualidade e de cristianismo. Esse é o meu propósito aqui. Deus não me levantou, não me deu voz à toa. Então eu estou falando de algo pessoal meu para servir como exemplo e referência para você. Não é aqui para me mostrar ou algo do tipo. É para servir como modelo e referência. Assim como Jesus falou, ele falou, olha, ele foi, lavou os pés, e olha o que ele diz aqui no versículo 13 e 14. Vocês me chamam de mestre e de Senhor. Ou seja, vocês falam que eu ensino e que eu sou dono de vocês. E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então Jesus está aqui estabelecendo um princípio mútuo de ajuda, um princípio mútuo de serviço, um princípio mútuo em que nós amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. E nós precisamos viver essa verdade, nós precisamos viver esse evangelho.
Nós precisamos crescer nesse conhecimento. Nós precisamos servir. O evangelho é servir. A palavra diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Certa vez os discípulos estavam ali, a mãe deles perguntando para Jesus quem ia sentar à sua direita, quem ia sentar à sua esquerda, quem seria maior. E Jesus Cristo falou: no reino de Deus, o maior é aquele que serve. E nós precisamos servir. Hoje eu estou tendo o privilégio de servir com o dom. Servir com o dom de falar, com o dom de gravar, com o dom de comunicar, com o dom de ensinar. Você pode servir com o dom que você tem. Nós podemos servir com ajuda social, com ajuda financeira, com pregação do evangelho, com pregação da palavra. Nós podemos servir as pessoas de várias formas. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um tem um dom, cada um tem um tipo de recurso diferente. Cada um vive uma história diferente. Talvez você tenha servido a alguém na sua família aí, alguém que está enfermo e você tem servido. Talvez você tenha cumprido esse servido do Senhor e o Senhor tem se agradado daquilo que você tem feito. Então nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver nesse servir, de viver para o próximo, sem buscar a recompensa, sem buscar o interesse, que foi isso que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6. Os hipócritas, eles dão esmola esperando algo em troca. Ele diz que os hipócritas jejuam para ser visto pelos outros, ou seja, esperando algo em troca. Eles oram e ficam falando palavras repetidas para a oração deles parecer longas e eles parecerem mais espirituais diante dos outros. Ou seja, buscando a si próprio, o crescimento próprio. Então nós vivemos para o crescimento do próximo, para o crescimento dos outros. E quando as pessoas que estão próximas de nós crescem, a gente cresce no reino de Deus. Porque é isso que Jesus fala. No reino de Deus, maior é aquele que serve. Porque um dia nós vamos chegar diante do Senhor. Nós vamos rasgar aqueles céus junto com Jesus em seu cavalo branco, ressurretos, com corpos glorificados, entrando no reino de Deus. E lá a gente não vai ver casa, a gente não vai ver carro, a gente não vai ver joias de ouro, a gente não vai ver o celular do ano. A gente vai ver as almas que a gente ajudou ganhar para Jesus. Eu quero estar muito alegre, feliz e contente ao olhar naquele dia e ver você lá. Sabe, ver você naquele dia e você também olhar para as pessoas que você evangelizou, pregou e estão lá. As pessoas que você investiu na obra, investiu no chamado, investiu no ministério e estão lá. Então é isso que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos. E quem assiste aqui vários momentos devocionais, lembra que mais no começo do ano eu falei que estava orando para Deus me direcionar para alguns lugares. Eu quero ir para lugares onde o evangelho ainda não chegou, mas para tudo tem um preparo. E a primeira missão que eu vou fazer, saindo do meu estado, né, eu prego aqui na minha cidade, na igreja local, sou líder de jovens e adolescentes, né, eu faço trabalhos aqui, prego, amanhã a gente vai até fazer um evangelismo de Páscoa, um sinaleiro que tem aqui na porta de casa, mas em julho eu estarei indo para essa missão no Nordeste, junto com a equipe de missionários, o Instituto de Missionários, onde a gente vai levar o Evangelho de Jesus. Vamos distribuir mais de 2.000 Bíblias. Para quem não sabe ler, Bíblia em áudio no pendrive. A gente vai levar ajuda social, ajuda odontológica, ajuda médica, comida, tudo que for necessário além do Evangelho. É o Evangelho pregado em palavra, em poder de Deus, mas também demonstrado em ações. E você pode fazer parte disso. Talvez você é alguém que não está indo, mas você pode investir. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link onde você pode clicar, escolher um valor de acordo com o seu coração e ajudar. Talvez você fale assim, Léo, eu quero ajudar o referente a uma Bíblia. Quanto que é uma Bíblia? 15 a 20 reais é uma Bíblia. Então você pode ajudar o referente a uma Bíblia. Você está mandando uma Bíblia lá para o Nordeste. Ah, Léo, eu quero ajudar uma cesta básica. Quanto que está a média da cesta básica? 110, 120? Então, de acordo com o que Deus tocar no seu coração. Ah, Léo, mas eu tenho pouquinho. 2 reais, 5 reais. Não interessa, gente. Você está fazendo a sua parte em servir ao Senhor. E com certeza isso demonstra o sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Ele serviu, que Ele amou, que Ele se doou. E você vai poder acompanhar todo esse trabalho aqui, tá bom? Principalmente no meu Instagram. Lá eu vou postar mais, tem stories, tem tudo, mas vou postar aqui no YouTube também. Vou fazer um vídeo, um resumo dessa viagem missionária. Então estou indo junto com alguns amigos e discípulos que caminham comigo aqui. E a gente vai estar ficando esses 7 dias lá no Piauí. Serão 7 dias na cidade de Padre Marcos, no Piauí, tá bom? Então invista, faça parte, sabe? Deixa Deus
usar você nessa missão também. Ou se você é da sua igreja, do seu ministério aí, tem um trabalho sendo feito, uma ação missionária, invista, faça, se doe, se entregue, sabe? Procure um projeto missionário que você também possa entrar, ajude na igreja, sirva na igreja, sabe? Seja alguém que soma na igreja, sabe? Faça diferença em nome de Jesus. Então essa é a palavra que o Senhor traz ao nosso coração hoje. Nessa quinta-feira estamos caminhando aí, né, para esse final de semana de Páscoa, para esse final de semana da ressurreição de Cristo, da alegria que nos foi proposta quando Cristo ressuscitou, dizendo que ainda há esperança, que ainda há jeito. E que Deus então possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração e que você possa crescer naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em paz, em descanso, em alívio para a sua alma e tudo aquilo que você servir, servindo a sua família, servindo a igreja local, servindo necessitados, servindo pessoas, é o que vai fazer a diferença na sua alma, na sua vida e no seu coração em nome de Jesus, porque é isso que nos faz parecidos com Ele. Então que Deus possa te abençoar. Vou deixar aqui no final do vídeo alguns cards que você pode clicar, assistir alguma aula, participar de algo, baixar material, tá bom? E que em nome de Jesus a gente possa sempre crescer no evangelho puro, pleno e verdadeiro de Jesus Cristo, que é o evangelho do reino de Deus. Que a gente possa crescer no reino de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Nós nos vemos em um próximo momento.